pensei que era não assim, desculpas pelo assim, a parada da minha cabeça. Então, mais uma vez, agradeço a Bel e o professor Alex, você está o convite, e agradeço vocês por virem este tema. E você fica à vontade para começar. Você vai dar 30 minutos, não é isso? Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é João Pedro e agora, nesse horário, estarei representando a minha defesa de trabalho de conclusão de curso, que é um trabalho proveniente dos meus estudos das mediações científicas, né, com o professor Francisco como orientador. Meu trabalho é um estudo em teoria de dimensões eixas, mas primeiramente eu gostaria de agradecer a banca, o professor Alex, o professor Ariel, que estarão dispostos a aceitar o convite, realmente sou grato a eles, e o professor Francisco também pela orientação, e também o professor Eduardo, né, que está aqui presente. Então, inicialmente eu falarei um pouco sobre as preliminares, o que está em dimensões eixas, né, com motivação. E posteriormente, a partir da introdução, será todo o corpo do meu trabalho. Então, por que dimensões eixas? Né? Dimensões eixas porque desde o início o ser humano sempre procurou unificar as forças da natureza. Uma dessas teorias foi a teoria de Carl Leclerc, né, que foi proposta nos anos 20 pelo físico alemão Theodor Kaluza. Ele unificou o eletromagnetismo de Maxwell com a relatividade geral de Einstein, uma teoria em 4 mais 8 dimensões. Isso eu vou falar mais posterior, porque é sua motivação. E também dimensões eixas, elas auxiliaram e foram um bom mecanismo para uma tentativa teórica, fenomenológica, de resolver o problema da hierarquia da física de partículas. E em teoria de unificação, que dimensões eixas são necessárias para as equações serem resolvidas, uma delas é a teoria de cordas, e uma das mais famosas. Por isso que eu disse que as equações necessitam de mais dimensões, como na bosônica, em algum momento isso vai ser resolvido se o número lá ser 26. Então, na introdução, para começar a falar do modelo de Kaluza-Klein, como eu já falei, tivemos em 1921, Theodor Kaluza unificou o eletromagnetismo mais a gravidade em uma teoria efetiva de 4 dimensões. Mas antes disso, nós tivemos que Nordstrom, em 1914, ele unificou a gravitação newtoniana com a introdução de um campo escalar, que foi uma teoria em 4 mais 8 dimensões. Então, essa é a teoria pioneira. E em 26, o físico Oscar Klein, também alemão, ele introduziu a ideia de compactificar a dimensão extra, dizendo que ela deve ser enrolada, deve ser compacta, ou seja, uma geometria circular, enrolada e muito pequena, um raio muito pequeno. Então, dando continuidade a essa ideia de que a dimensão extra deve ser compacta, uma geometria muito pequena, nessa equação nós vemos que ela deve ser compacta e, além disso, ela deve ter uma periodicidade, justamente porque ela deve ser enrolada, então ela tem um período. Então, deve ilustrar com exemplos. Uma coisa bem compacta com uma raio pequena. E a estrutura da teoria, ou seja, essa teoria puramente geométrica, ela tem um arcabouço da forma de que ela é um produto do espaço de Minkowski com a geometria de um círculo. Então, nós temos que o cenário é uma série de 5 dimensões, com raio R e muito pequeno. Então, além do mais, a teoria de Kaluza-Klein ela mostra que pode existir modos de partículas. Ou seja, você pode ter modo zero e assim por diante. Então, para esses modos, nós começamos com uma forma mais simples possível, que é a mesma forma que todos fazem quando for estudar a teoria de Kaluza-Klein. Dessa forma, você pega a ação do campo escalar, ou seja, a ação do campo escalar mais simples e também, ou seja, é livre e sem massa. Então, essa é a equação 2. Como eu já disse, a dimensão extra deve ser periódica, compacta. Então, para estudar essa dimensão, nós podemos usar o campo escalar. Então, esse campo escalar deve satisfazer essas condições. Ou seja, podemos expandi-lo, já que deve ser periódico, como nessa equação 3. Ou seja, ele corresponde, satisfaz a condição de periodicidade. Então, podemos expandir em Fourier, como está lá no trabalho, por causa do tempo. Então, expandir em Fourier, podemos levar ele nessa equação 2, fazer toda a expansão, calcular a integral, vai ter integral trivial, na quinta dimensão, que é justamente o 2πr, fator de ciclo. Então, nós contemos alguns resultados, que são os modos zero e os modos massivos. A ação que descreve partículas de modo zero é essa ação 4, ou seja, eu fiz zero, modo zero, e ela
corresponde ao gráfico padrão, o gráfico genérico da relatividade geral. Então, no modo zero cai igual a zero, como temos na equação 5, se cai igual a zero, vai ter um termo M0, que é justamente o termo do modo zero, é o gráfico padrão, ou seja, limites baixas energias. Isso eu vou falar mais na frente. Já modos massivos, que é K maior ou igual do que 1, nós temos que foi descrito pela equação 5 e pela equação 6, ou seja, esse ficheiro quer dizer que eles têm uma simetria Z2. Tá? Então, já temos duas coisas extremamente importantes na teoria que são consequências muito interessantes. Então, essa ação você pode expandir em modos. Nós temos o modo zero, que é justamente o gráfico, M0 igual a zero. E aqui, M igual a 1 e M igual a 2 são os respectivos modos igualmente espaçados e descritos por essa equação. Então, era de se esperar que esses modos fossem visualizados e detectados em aceleradores de partículas, justamente pela sua precisa de uma energia relativamente alta, para serem vistas essas assinaturas. Poderiam ser fótons, jatos hadrônicos, elétron-pósitron, até mesmo de leptons. Então, basicamente, nós temos a ação efetiva da teoria. Como é uma teoria em 5 dimensões, mas a sua ação efetiva é descrita em 4 dimensões. Ou seja, temos o primeiro modo 0 e os outros respectivos modos. Tá? Essa é a parte mais interessante que eu queria chegar e falar, porque essa é o mais intrigante e excitante da teoria, estudar esse. A teoria permite dar baixas energias e altas energias. Em baixas energias, quer dizer que a energia que você está colocando ali é muito menor do que o fator de 1 sobre R. Isso quer dizer que, para a energia ser muito menor do que 1 sobre R, só pode ser se esse R for grande. Então, para um raio grande, certamente está compacto, então, apenas o modo φ0 é perceptível. Tá? Apenas o modo φ0. É justamente o gráfico padrão. Então, nesse caso, nós temos uma teoria efetiva em 4 dimensões, ou seja, o universo em baixas energias é quadridimensional. E também, as dimensões eixos não são evidentes, são invisíveis, estão raros. Já por outro lado, no modo de altas energias, eu coloquei até da HC, que era muito ser esperado serem detectados lá, nós temos que a energia é muito maior do que o sobre R, muito maior ou igual. Isso quer dizer que agora R é pequeno. Então, com R pequeno, nós precisamos de altas energias para acessar essa cor de modos dessa figura. Então, nesse caso, a nossa teoria é uma teoria em 5 dimensões que podem ser manifestas nessas dimensões eixas. Tá? Só que existem alguns problemas, porque se essas dimensões eixas forem perceptíveis em energias baixas, isso pode ter um problema com a questão das massas, que são previstas, nós já sabemos todas as massas dos campos do modelo padrão, a partir da teoria do modelo padrão, e essas massas, se esses partículas fossem acessíveis a baixas energias, eles seriam não massivos, o que seria errado, não está condizente com o que é previsto pelo modelo padrão. No entanto, essas coisas podem ser estudadas em cenários fenomenológicos, ou seja, como o material do nosso grupo, nós vamos estudar, o modelo ADD também fornece insights muito bons para essa teoria. Então, como eu já disse, nós podemos ter a produção de modos no LHC, só que agora, para a questão de comprovação, nós precisamos de previsões teóricas e dados experimentais. E essa identificação só é possível se nós tivermos dados suficientes. Tá? Agora, além disso, precisamos estudar também a ação gravitacional do modelo, ou seja, a parte da gravidade do campo angular. Até agora nós tratamos apenas de partículas e módulos. Tá? Agora, para vermos como isso altera a nossa compreensão do que nós já saberíamos da relatividade padrão, da cosmologia padrão, nós vamos ver agora como isso codifica as equações de Einstein. Né? Então, a partir dessa métrica da equação 8, que é toda uma álgebra, que está até lá no anexo, nós podemos chegar nessa ação número 9, que é a ação efetiva da teoria, a ação gravitacional. Ou seja, ela contém basicamente as equações de Einstein aqui, em 4 dimensões, com termos, aqui basicamente um termo de interação, ou seja, com um termo de acoplamento, digamos. Ou seja, nós temos aqui o acoplamento, aqui o campo eletromagnético, e aqui é nosso campo de Weber, ou Dirac. Então, a partir disso, nós podemos derivar nossas equações da teoria, que são. Basicamente, nós chegamos das equações de Einstein em
5 dimensões, só que uma teoria em 4 dimensões, só que é em 5 dimensões. Basicamente você consegue escrever uma teoria em 5 dimensões com 4 dimensões. É como se fosse a relatividade geral na presença de um campo eletromagnético. Se você considerar o texto de momento aqui do nosso escalar, ponto zero, já que não deve ter energia de momento na dimensão extra. Então é bastante a gravidade na presença de um campo eletromagnético. Outra equação obtida que é muito interessante é que nós recuperamos o próprio eletromagnetismo unificado em Maxwell a partir dessa teoria. No entanto, agora o eletromagnetismo no espaço-tempo curvado, né? Devido ao nosso covariante aqui, e também um termo de acoplamento. É como se esse campo de dívida meio que excitasse. Merecido no caso a gravidade, mas aqui é como se fosse apenas um termo de acoplamento. Então, quando você for derivar as equações, vai ter apenas esse termo aí. Tá? Só que a teoria de Kaluza-Zák também nos permite, a partir dessa ação, o que nós temos aqui, a massa de plano quadrado. Nós podemos fazer essa identificação. Isso sugere a possibilidade de ter uma escala da gravidade em 5 dimensões muito mais baixa que a escala de Planck. O quanto R for permitido, ou seja, quanto menor esse raio, maior é a nossa escala da gravidade. Ou seja, a gravidade se torna muito forte nessa escala. Só que tem aquele problema que eu já falei um pouco antes aqui. Se as massas forem muito menores, essas réplicas de Kaluza-Klein, isso entra em contraste com o que já é previsto pelo modelo padrão. Só que isso é viável quando você estuda mundos Brana, já que as partículas do modelo padrão terão agora uma natureza localizável. Então, se elas estão localizadas na Brana, elas têm modo zero. E se elas fugirem, que são exatamente as réplicas de Kaluza-Klein, quer dizer que elas adquiriram energia. Então, isso já não entra em contraste com o modelo padrão. Tá? Outra equação que nós adquirimos também é a equação do campo escalar. Ora, se nós temos mais dinâmica, temos mais equações da sua ação. Então, nós temos uma equação que descreve o campo escalar da teoria, o campo de Rayleigh, está relacionado com a dimensão extra. Aqui nós temos um termo de onda, de equação de onda, desse lado é como se fosse um termo de fonte, é similar a uma equação de Klein-Gordon. A não ser por isso, além de só não pelo fato de que aqui não tem massa e tem esse fatorzinho de acoplamento. Então quer dizer que o campo de Dirichlet e o campo eletromagnético eles excitam o nosso campo, sigma. Tá? Então toda essa epifania de Theodor Kaluza e Oscar Klein só foi possível pelo fato incrível, né, de o eletromagnetismo ter essa invariância local de Gage, do grupo 1, abeliano, e eles incluíram essa transformação de coordenadas através da quinta dimensão. Então, modo que as equações de Einstein agora também ficaram invariantes. Então, tudo isso só foi possível devido a essa invariância de Gage. Tá? Então, dando continuidade ao nosso estudo, agora eu falarei sobre o modelo de Neymark-Hammel, Savart-Dimopoulos e Guédivalen, que foi proposto em 98. Agora, o modelo de Kaluza-Klein nos dá esse problema. Né? Já dentro do modelo de Neymark-Hammel, eles tentam resolver esse problema, como também explicar a hierarquia. A hierarquia eu vou só escrever. Você pode aceder a luz aí, se quiser. Verdade. O problema da hierarquia é basicamente isso, porque quando você vai estudar a gravidade na ordem do comprimento de Planck, ou seja, na ordem de 10 na menos 33 centímetros, nós percebemos que a gravidade se torna muito forte, da ordem de 10 na 19 GeV, e o modelo padrão, ou seja, a força eletrofrática, fica na ordem de 10 na 2 GeV. Então nós temos uma exponencial aqui, uma hierarquia, de tal modo que a massa aqui é suprimida, ou seja, a gravidade vai se tornando muito fraca quando vai chegando nos campos do modelo padrão. Tá? Então esse é um problema. Só que também o Neymark-Hammel e a ADV, eles geraram outro problema, porque quando eles foram estudar para um caso de uma dimensão extra, o raio deles dava na ordem de 10 na 8 km. No entanto, para n igual a 2, ou seja, 2 dimensões extras, o raio dava na ordem submilimétrica. Esse milímetro aqui pode chegar, na verdade, até 0,2, 0,3, dependendo da escala que você considera da M5, da gravidade. Aqui, ó. Se eu considerar TeV, dá isso, mas experimentos recentes mostram que isso não é nada de um TeV, é mais ou menos 5. Então isso muda drasticamente aqui o cenário. Então, basicamente, esse diagrama aqui mostra como funciona a hierarquia das escalas. De um lado, nós temos a escala fundamental da gravidade de 5 dimensões,
lado a escala de Planck, que é em 4 dimensões, né, 9, 10 a 19 objetos. Para o modelo padrão, a gravidade se torna fraca. E aqui ela é de 10 a 19 objetos. Isso é o hierarquia. Tá? Só que o ADB tenta resolver isso de uma maneira que nós chegamos nessa equação aqui. Esse fator 2π aqui, ele na verdade é um fator de volume da dimensão extra, tá? Pode ser colocado também. Então aqui nós temos a massa de Planck e aqui a massa da gravidade em 5 dimensões. Então um cálculo simples já nos leva a encontrar o valor desse raio, o valor possível. Da submilímetro, só que a falta de evidência experimental meio que impactou muito o modelo. Além disso, dimensões extras impactam a física. Então, modo que agora, quando você está na ordem submilimétrica, você está na escala M5, né, na M5, então isso pode gerar uma alteração na gravidade submilimétrica. Além disso, era esperado também detectar micros buracos negros do LHC. Por exemplo, quando você chegasse na ordem dessa energia, o ciclo disse, por exemplo, um próton, antipróton, poderia gerar um mini buraco negro, mas muito pequeno. De tal maneira que ele evaporaria quase instantaneamente. Então, se isso fosse detectado, seria uma evidência direta de dimensões extras. Além disso, o modelo ADD também prevê a existência de torre de Gauss-Klein. Tem aquela torre de Gauss-Klein partículas. Outra coisa que o modelo de ADD nos mostra, que é um mecanismo muito importante, amplamente usado em teorias que envolvem dimensões extras, sobretudo aquelas que as partículas do modelo padrão precisam estar, ou seja, ter uma natureza localizada em uma brana, é o famoso mecanismo de localização de férmions. Poderia ser localização de bósons, mas aqui eu preferi trabalhar com férmions. Tá? Esse formalismo, né, ele é usado em teoria de cordas, no modelo ADD, na teoria de Randall-Sundrum, e é muito inspirado em trabalhos como os de Jardim e Rossi, de 81. Então você diz que você quer localizar essas coisas. Elas devem estar localizadas, já que é um modelo de Brana. Então, em um Brana você deve ter as partículas do modelo padrão, né, os campos de Higgs, e no modelo ADD, e considera que todo o resto, tudo que não está na Brana, é onde estão as dimensões extras, é onde está o hiperespaço, que é onde a gravidade vive. Então, para tudo estar condizente, essas coisas devem estar localizadas. E para isso, a teoria passa através de uma lagrangiana como essa. Nós temos um termo de dinâmica, um termo cinético, um termo de potencial que quebra a simetria, potencial vulcão, muito conhecido, o termo fermiônico e o termo de acoplamento de um cabo. Tá? Então, ao resolver essa ação, nós podemos resolver para o campo escalar, né? E para o modo fermiônico. Para o campo escalar, nós temos uma solução tipo quinto, tá? Ele diverte muito para o mínimo. Então, quer dizer que aqui deve ter uma densidade de energia muito forte para gerar isso. E aqui está o plot do nosso potencial, né? Com o mínimo e menos 2 mais 8. Já para resolver o modo fermiônico é um pouco mais complicado. Nós acabamos de, ao usar as equações de Lagrange, né, para resolver a nossa lagrangiana, para encontrar as equações de movimento, a equação de movimento encontrada é a equação de Dirichlet em 5D. Mas só com ela não dá para fazer nada. Temos que decompor em modos, uma vez que fermos pode ser decomposto em modos left e right. Ao decompor, nós chegamos nessas duas equações, né? Dá para separar. Só que essas duas equações descrevem modos massivos. Por isso tem esses NNs aqui. Esses F e R são perfis de dimensão extra, justamente o que nós queremos encontrar, localizado. Tá? Como nós não queremos modos massivos, todo lado direito das duas equações se tornam nulos, zero. Então, o modo que agora conseguimos resolvê-las independentemente. Já estão desacopladas, né? Então, isso evidenciou que férmions são quirais. Então, nós só conseguimos resolver para um modo, ou seja, no caso desse lado, do lado esquerdo, tá? Foi já que eu vi, e tem você também, eles perceberam isso, que férmions são quirais. Mas já sabia há certo tempo, né? O outro lado, na verdade, o right não dá para resolver porque não é normalizado. Deve ser normalizado já que isso aqui é uma natureza localizada. Tá? Então, nós fizemos alguns plots para o perfil da dimensão extra do φ, porque nós temos esse K e esse V, que são parâmetros. O V é o valor esperado da teoria, o K é a espessura da parede de domínio, ou branca. Então, nós percebemos que para K da ordem de 2, ele tem uma natureza ainda mais localizada. Eu poderia até aumentar esse K. Mas isso é muito importante, porque eles devem estar localizados aqui. E se eles fugirem daqui, quer dizer que eles ficaram excitados, ou seja, ganharam energia e fluíram através das dimensões extras. Então, branas. Vou introduzir branas agora, porque eu já estou falando de branas e agora eu vou falar ainda mais que é o modelo de Randall-Sundrum.
Então, para quem não sabe, né, Brana é uma parede, uma folha muito fina. E pode ter espessura também, pode ter uma thickness. Né? Brana é um artifício que foi criado, que foi proposto, teoria de cordas. Brana é quando você pega uma membrana, uma corda, e amassa ela até ela ficar algo bidimensional, que é onde cordas podem terminar, as suas pontas podem se conectarem. Em teoria de cordas, D-branas quer dizer que elas estão em D dimensões espaciais, ou seja, ela permeou todo o espaço. Aqui não, mas no nosso modelo, no canal Sundrum, é um D3 brana, ou seja, uma brana tridimensional. Tá? Então, em relação Sundrum, quer dizer que nós dizemos uma brana, e outra brana é a brana da gravidade, que vive a gravidade e ela pode fluir através das dimensões L, e quando ela chega na nossa brana, ela perde sua força. Tá? E aqui é o cenário de Randall Sundrum. Nós temos a brana, e essa coisa empenada é justamente a natureza empenada de Randall Sundrum, que é esse fator de exponencial da métrica. Tá? E o modelo de Randall Sundrum, agora introduzindo o modelo, ele nasceu em 99 pela física Lisa Randall e Randall Sundrum. Esse modelo ele ofereceu uma perspectiva nova para mecanismos de compactificar a dimensão extra, como também a sua natureza de criação desse modelo foi justamente para explicar essa hierarquia das escalas, né? Ou seja, essa hierarquia, porque o Higgs é tão fraco comparado à gravidade. Então, esse é o cenário, a natureza de Warp. Ou seja, eles disseram que essa hierarquia é criada devido à natureza da quinta dimensão, a planetária e a banda de Planck. Então, essa é a métrica do modelo. Esse fator aqui exponencial é menos 2A, que nós queremos encontrar justamente o fator de empenamento que recria essa hierarquia. E aí, ser o raio da dimensão extra compacta. Tá? Então, o modelo, né, você vai descrever o nível de ação para encontrar equações e as suas soluções. Ele deve ter a ação gravitacional, tem a ação do Book, que é antes desse item, a ação da brana ultravioleta, que é a ação da brana da gravidade, e a ação da brana infravermelha, que é a brana Devian. Tá? Nós encontramos essas duas soluções. Isso por meio dos mecanismos de condições de junção de Israel. Eu não falei aqui porque por causa do tempo. E também encontramos essa equação que ela é muito interessante. Ela quer dizer que existe uma relação de equilíbrio entre as duas branas e o Book. Porque as branas também têm densidade de energia, tem constante cosmológica nelas, densidade de energia. Então, para descrever um universo plano e estabilizado, tem essa relação. Então, agora para falar da hierarquia exponencial, né, que é justamente o propósito do modelo, ele surge por causa disso. Ele quer explicar por que o Higgs é tão fraco e a gravidade é tão forte. 10 na 19 já e 10 na 2. Né? Então, ele estabelece que isso é por conta da geometria da quinta dimensão, é uma dimensão empenada, que faz com que gere essa exponencial aqui. Tá? Então, basicamente é isso. Nós temos a brana de Planck e a brana de Higgs, e o modelo quer saber agora como isso impacta o Higgs. Então, precisamos estabelecer essa relação. Ou seja, de um lado nós temos uma parte 4-dimensional e de outro uma parte de 5 dimensões, que é justamente conectada por esse fator de Warp. Tá? E, basicamente, já estipulando aqui de cara, esse QRC da ordem de 10 é um bom valor para recriar essa hierarquia. Tá? Então, vendo como isso afeta a nossa ação de Higgs, né, nós precisamos pegar a ação de Higgs, né, que foi algo que nós podemos escrever devido aos grandiosos trabalhos de Peter Higgs e todos aqueles caras da década de 60. Então, fazendo um rescalonamento, né, para ficar de acordo com o modelo, tem que introduzir esse fator de Warp, de geometria, nós temos a nova ação de Higgs. E os resultados é que o valor esperado de Higgs muda devido à nossa geometria diferente. Temos que introduzir esse fator de Warp. Então, se o valor esperado de Warp for da ordem de 10 a 2 zeros e a massa de Planck for da ordem de 10 a 19, um fator de relação da ordem de 10 a menos 17 já explica isso. Então, para receber aquele fator do exponencial, esse sendo 39, já resolve o problema, ou seja, o KRC12 já era essa hierarquia. Então, basicamente, agora para concluir a apresentação, vamos falar agora das nossas conclusões finais. Nós vemos que o cenário de Kaluza-Klein forneceu insights teóricos gigantescos e surreais, porque
eles unificaram duas coisas distintas, que nós conseguimos recuperar toda a física, e que isso proporcionou desenvolver novas teorias, como supergravidade, cordas, todas essas teorias de fenomenologia e dimensões extras que nós conhecemos hoje. O modelo Dedé nos explicou como a dimensão extra afeta a gravidade. Eu não falei aqui, mas o potencial gravitacional de dimensões extras é diferente do potencial gravitacional em 4 dimensões. Além disso, o mecanismo de localização de férmions é uma natureza muito interessante, porque as coisas devem estar localizadas para estar condizentes com o que diz o modelo padrão. E o cenário de dimensão extra mostra isso, devido porque eles devem estar localizados. E a ponte que eu uso mais são acessíveis quando eles não estão mais localizados, ou seja, eles têm energia para isso. Também nós vimos que deve ter uma escala fundamental da gravidade em 5 dimensões. Quanto menor R for, né, essa escala aumenta. E a teoria de Handel-Sundrum nos forneceu uma solução elegante e singular para resolver o problema aqui. A única dificuldade é a parte experimental. Além disso, a teoria também permite estudar o comportamento da gravidade nela. Ou seja, você pode induzir na métrica de fundo uma perturbação que corresponde à perturbação da gravidade. Você vai ter que fazer a linearização das equações de Einstein, todo um processo que não falei desse trabalho, mas eu citei no final. E também explica, né, a hierarquia e a massa de Higgs suprimida. Por que essa massa de Higgs é suprimida? Nós temos uma diferença entre um espaçamento muito grande. Então ele explica que é por conta da geometria da quinta dimensão. Basicamente é isso. Eu agradeço ao professor, né, que me orientou, me deu todo o suporte ao longo do meu curso, como também nesse trabalho. Ao professor Eduardo, que foi meu orientador, mas não está aqui. Agradeço a banca, sou grato ao professor Adiel, ao professor Alex, a todos que contribuíram para a minha formação, todos os professores, colegas, e também as pessoas que vieram aqui assistir. Obrigado. E essas são as minhas referências.